Bom dia, gente. Aqui quem fala é a Aleph, autora do livro, e eu vim contar a minha experiência. Eu sou autista. Entre muitas coisas, isso significa que o meu pensamento sempre foi linear, racionalista e previsível. Essa é a estrutura, né, de pensamento que eu tinha e que eu ainda tenho. E assim, o cessacionismo, quando eu conheci o cessacionismo, foi o caminho mais fácil para mim, porque era exatamente como o meu cérebro funcionava, era exatamente como eu vivia, era exatamente como eu queria viver. Então, assim, eu não acreditava, né, nos dons espirituais, na atualidade deles, principalmente línguas estranhas, revelação, profecia, e desdenhava, não acreditava, não buscava, achava que era tudo coisa emocional, que era tudo coisa sensorial, que era tudo manipulação e outras coisas mais que não vale a pena nem repetir. Mas assim, mesmo sem acreditar, mesmo sem buscar, um dia em 2008, quando eu tinha 17 anos, depois de um acidente que eu sofri, eu tive experiência. Um dia eu estava orando, eu não conseguia orar, as palavras não saíam. Começaram a sair palavras desconexas que eu não entendia. E, ao mesmo tempo, veio uma voz falando: agora você tem que falar, eu vou colocar as palavras na sua boca e eu me responsabilizo pelo que você disser. E a partir daí, eu comecei a ter muito mais intrepidez, muito mais ousadia, a orar pelas pessoas na rua, às vezes até a confrontar algumas situações sem eu nem ter conhecimento. Uma urgência, assim, que eu não tinha antes. Uma maior visão espiritual, maior discernimento espiritual. E uma coisa muito interessante também, que apesar de falar bem, de ser uma ótima aluna em português, mas eu escrevia muito mal. E depois da experiência eu comecei a escrever muito bem, mas eu não entendia o que estava acontecendo comigo, porque eu não sabia o que eram línguas, o que eram dons espirituais, o que era revestimento de poder. Eu não sabia o que era nada disso. Eu só sabia os espantalhos da internet que eu já falei antes, né? Mas enfim, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas eu atribuí isso a uma urgência, porque eu achava que ou Jesus estava voltando ou eu estava morrendo, porque no acidente eu tinha batido o joelho e eu comecei a achar que tinha batido a cabeça também e estava meio lelé das ideias. Mas enfim, o tempo passou, nada aconteceu e quando eu fui estudar na faculdade, eu achei muito estranho porque eu percebi que o meu pensamento ele era mais semelhante ao pensamento racionalista, iluminista daqueles pensadores que eu estudava lá na faculdade. E eu fiz um curso de teologia na igreja também que eu congregava na época e lá quando eu fui ver sobre os dons espirituais e tal, aí eu me dei conta, ué, mas eu já falei em línguas, isso já aconteceu comigo, mas como assim? Mas eu não dava o braço a torcer, porque eu não entendia, eu não. É, não tinha entendimento, eu não tinha maturidade. Até que depois de várias experiências, né, desses estudos e tal, que já tinham até me convencido intelectualmente, eu já tinha mudado um pouco a minha postura de crítica, de oposição que eu tinha. Mas um dia, num culto, em novembro de 2010, quando eu tinha 19 anos, o pastor ele estava falando que muitas vezes é, muitas vezes assim, a gente serve a Deus, a gente não vive em pecado, mas tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa confessar, que a gente precisa admitir, a gente precisa confessar, que não adianta mudar, não adianta o tempo passar, que a gente precisa confessar. E foi aí que o Espírito Santo me incomodou. Confessa. E eu confessei, até meio sem entender, mas eu lembro que eu confessei. Eu errei, eu estou errada, eu não entendo, não faz sentido, mas eu estou errada e eu sei que nem tudo deve fazer sentido, nem tudo eu devo entender. E eu errei e chega, acabou. E assim, a partir daí, a visão espiritual abriu mais um pouco e eu comecei a
ler a Bíblia melhor, a estudar melhor, a entender melhor as coisas, a entender as experiências que eu tive. Mas assim, depois disso aconteceu muitas outras coisas. Eu cheguei a ter depressão, fui curada. E o meu pensamento, que era extremamente racionalista, linear, ele foi pro outro extremo. Meu corpo não aguentou, meu corpo entrou em colapso. Os especialistas dizem que humanamente é impossível, mas Deus me curou, Deus me restaurou. Eu voltei para poder contar a história e Deus me deu a ideia para escrever esse livro, que eu espero que seja um instrumento de Deus na vida de vocês. E apesar que não é minha história, não é a história de ninguém específico, mas é uma história que eu espero que inspire a buscar. O meu caso foi uma exceção. Algumas pessoas recebem sem buscar, recebem sem crer, como aconteceu comigo. Eu cria em Deus, eu era nascida de novo, eu servia a Deus, isso não era falso de forma alguma, mas eu me refiro à questão dos dons espirituais, do revestimento de poder. Que isso realmente eu não queria, eu não buscava e eu recebi. Mas a Bíblia manda a gente buscar. Manda a gente buscar, porque essa é a norma. Busca e recebe. Bate e a porta será aberta. E é isso, fiquem todos com Deus. Tchau.